A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, amados irmãs, Deus abençoe com vocês mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves. Quero falar nesta ocasião com os membros que congregam a longa distância, que estão congregando com a IPFD a longa distância, que estão perseverando em oração, jejum, ouvindo os estudos, as pregações, que estão ali aguardando ali que a igreja possa nascer em sua cidade, em seu estado, para ter ali sua própria congregação. Então quero falar com mesmos a longa distância nesse momento, em nome de Jesus. Eu estou vendo algo que está acontecendo e está sendo um pouco desagradável. Já em algumas ocasiões, já o pastor Eduardo teve que me falar a respeito de alguns irmãos, que trabalham na área do ensinamento da palavra de Deus, para ir até eles e corrigir o que está acontecendo, alguns pequenos escândalos que não deveria ter acontecido, que depois a igreja ia prejudicada. Às vezes os irmãos fazem, às vezes, porque não têm muito conhecimento da palavra de Deus, até mesmo por inocência. Mas eu estou falando para os irmãos, para que os irmãos venham ter mais cautela na hora de pregar a palavra de Deus. Bom, a igreja não proíbe a vocês não pregar nem ter canais no YouTube. Pelo contrário, a igreja autoriza, até no entanto, por um momento a igreja está autorizando o líder, nosso líder, pastor Eduardo Santos, e a diretiva autoriza todo membro da IPFD que deseja ter um canal para pregar a palavra de Deus, para compartilhar estudos da palavra de Deus, para compartilhar também os cultos que são feitos, para compartilhar louvores de sã doutrina, enfim, podem ter toda essa liberdade. Mas eu quero trazer para os irmãos um alerta, porque Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu quero alertar os irmãos sobre as pregações que estão pregando. E desde já, antes de explicar os irmãos, eu quero dizer aos irmãos que congregam a longa distância, sejam pastores, sejam, obreiros, sejam membros, sejam obreiros, tenham cuidado com os ensinamentos que vocês estão trazendo. Procure tirar um entendimento, procure conversar sempre com algum pastor do ministério, com um líder, algum pastor, com alguma pessoa entendida, compartilhar antes de vocês subirem e postarem para não trazer escândalos, e procure saber se o ministério apoia, está de acordo com tal estudo também, para não gerar divisão, nem também escândalo que possa prejudicar o nome da igreja. Então tenham muito cuidado nisso aqui. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, cada um cuide. Nós estamos fazendo uma sessão de descobrindo os chamados, que começamos aí com o primeiro estudo, que é o chamado. Vão vir várias sequências de sessões que também vão ajudar vocês a crescer no chamado que vocês estão tendo. Então procure aí você permanecer no chamado que você foi chamado e também no cargo que você tem ministerial dentro do ministério. Porque tem muitos irmãos que são membros, alguns obreiros, e querem ser pastores, querem ser diáconos, querem ser presbíteros, querem ser lideranças, querem passar estudo de líderes. Eu vou explicar para vocês, irmãos amados. Existem 3 tipos de doutrina. Doutrina significa ensinamento. Muitas pessoas acham que sã doutrina é só roupa, é só santidade do corpo, é só usos e costumes. Na verdade, não. Sã doutrina significa sãos ensinamentos, ensinamentos sadios. Doutrina é ensinamento. Sã doutrina é ensinamento sadio. A roupa, o traje honesto, com pudor e modéstia do crente faz parte dessa doutrina, sim, é uma ensinança a respeito das vestes sadias. O comportamento é uma ensinança do comportamento sadio. Mas também existe a oração, faz parte da sã doutrina. O jejum faz parte da sã doutrina. O caráter cristão faz parte da sã doutrina. O amor faz parte da sã doutrina. Então eu quero falar hoje
tudo que está dentro da palavra de Deus e é de edificação para nós e é respaldado pela palavra de Deus, faz parte da sã doutrina, não é só roupa não, amém? Não é só roupa não, tá? Então eu quero dizer para os irmãos que existem 3 tipos de doutrina. Esses 3 tipos fui eu mesmo que separei para os irmãos poderem entender melhor. Então existe a doutrina da salvação, que é aquilo que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não será condenado. Essa pregação, né, da doutrina da salvação, ela é aberta para todo crente em Jesus, que se afasta do pecado e se entrega para Cristo para viver em santidade e vive em santidade, que faz parte da igreja de Cristo. Seja membro, seja obreiro, diácono, presbítero, pastor, seja o irmão ou irmã, está aberto para todos. É a doutrina da salvação. A doutrina da salvação também enquadra também a doutrina da santidade também, né, do corpo, da alma e do espírito. Dentro da doutrina da salvação e da santidade enquadra a pregação do pecado. Então nós pregamos a Jesus Cristo, pregamos a mensagem da cruz, né? Dentro da doutrina da salvação está a doutrina da regeneração, que também é uma doutrina muito esquecida. Hoje nós nos preocupamos só em pregar a roupa, né, e caráter cristão, e também se perdeu a doutrina da regeneração. Você pergunta para algum cristão, para algum pregador, o que é a regeneração? A pessoa vai te dizer, é não assistir TV, não ter rede social, vestir diferente, ir na igreja, membrar, fazer parte de uma igreja sã doutrina, orar e jejuar, é a regeneração. Eu digo não é isso. Não é isso, porque há pessoas que vestem diferente, faz parte de uma igreja sã doutrina, oram, jejuam e são religiosos, não têm amor, né? Ainda estão com os costumes mundanos internos, às vezes até escondendo o pecado. Então regeneração não é isso. Eu vou trazer um estudo aí sobre regeneração futuramente para que muitos irmãos venham entender o que realmente é a regeneração, nascer de novo. Não é mudar vestes e mudar comportamento, não é isso. É mais do que isso, né? Então aí na área da doutrina da salvação enquadra a doutrina da regeneração também, que eu vou trazer um estudo a respeito disso aí, né? Novo nascimento. Isso está aberto a tudo. Aí você pode também pregar, né, na doutrina da santidade, sim. Deve se afastar do mal, se afastar daquilo que é pecado, comportamentos, vícios, né, jogos, vestes mundanas, né, televisão, né, redes sociais, e etc. E tantas outras coisas a mais que fazem pecado, é pecado que não quero entrar em detalhes agora, que os irmãos já sabem. Então isso é a doutrina da santidade e também a doutrina da salvação. Isso é aberto para todos, até a criança pode pregar isso aí. E essa é a doutrina da salvação. Depois está a doutrina da consolação. Qual é a doutrina da consolação? É aquela doutrina, aquele ensinamento que Paulo disse: consolai aos mais débeis, né, aos fracos, carregai os fardos, né, suportar os difíceis de suportar, enfim, alentar uns aos outros com essas palavras, animar uns aos outros com essas palavras, né, confortais uns aos outros. Então, essa doutrina da consolação, ela hoje está um pouco deturpada. Por quê? Porque ela é centrada nas coisas materiais, ela é centrada nas curas, ela é centrada no material, na prosperidade, né, na saúde. Mas, na verdade, toda a doutrina da consolação, ainda que a pessoa esteja passando por um momento de saúde ou momento crítico financeiro, a da consolação é consolar a pessoa no momento que ela está passando, mas sempre levando a ela a olhar as coisas de Cristo, olhar a eternidade, olhar para a sua salvação. Olhar para as mansões celestes, olhar para o céu, olhar para a eternidade. Então não é pecado nós trazer uma palavra de consolação, de conforto, de consolar a igreja, de ânimo, né? Sempre quando essa palavra, independente se a pessoa está passando por momentos financeiros, econômicos difíceis, ou lutas, ou dificuldades, ou
ou às vezes de saúdes, mas sempre levando ela a prosseguir, a animar ela para prosseguir até chegar ao céu. Sempre o alvo de tudo, sempre tem que ser o céu. Vale a pena servir a Cristo, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena isso. Isso um dia vai passar, se não passa que você vai viver todo terminar com Cristo lá. Não solte a mão do arado ainda. Consolar, ajudar, dar força à pessoa. Então essa doutrina da consolação, ela também é aberta para todos, porque Paulo disse, alentai-vos uns aos outros com esta palavra, consolai-vos uns aos outros. Então é aberto também para todos, né? Todo aquele que faz parte da igreja separada, escolhida de Cristo Imaculado. E depois está a doutrina da exortação ou disciplina. Pode ser de disciplina para que os irmãos entendam melhor. Essa doutrina é só para os pastores, é só para presbíteros e pastores, para a liderança da igreja. É eles que têm o cajado que eles vão exortar, eles vão disciplinar a igreja, eles vão corrigir a igreja. Eles vão corrigir a igreja, eles vão instruir a igreja, eles vão corrigir a igreja. Então é mais para a liderança da igreja. Depois estão as esposas de pastores que não são pastoras, mas elas são conselheiras, então elas vão aconselhar as irmãs moças, as jovens, as que são recém-casadas, as que vão se casar, ou as irmãs que fazem parte do ministério, há reuniões de senhoras, né, que assuntos de mulheres, que aí as mulheres de pastores que têm mais sabedoria, né, que têm a sua vocação, ela vai passar estudos, ela vai ensinar as mulheres a serem mulheres de Deus, né? Então também não são pastoras, mas elas são conselheiras, então elas podem abraçar esta área também, né? Mas principalmente na área de disciplinar a igreja, corrigir toda a igreja, exortar a igreja, corrigir, ensinar, instruir a igreja é os pastores. Não queira você meter sua colher onde você não foi chamado, onde você não está e não tem autoridade, nem de Deus, nem também do homem. Recentemente vi, dias atrás, uns estudos aí, falando a respeito de casal, falando a respeito de matrimônio, falando a respeito de liderança. E às vezes a pessoa termina deturpando o texto, mas às vezes não é porque seja falso profeta, às vezes porque a pessoa não tem entendimento e também porque se intromete num assunto que não corresponde a ela falar, não corresponde a ela pregar, porque para isso existem os pastores, os líderes que têm que corrigir a igreja. E a igreja vai fazer mais caso do seu líder do que um membro que às vezes nem casado é. Às vezes o jovem não está casado, não tem experiência de matrimônio, não tem experiência com Deus, é um neófito, recém está aprendendo e quer disciplinar a igreja, quer corrigir a igreja, passando por cima dos seus pastores. Isto está errado, isto aqui é rebeldia. Amém? Então tenham cuidado, principalmente os irmãos que congregam a longa distância. Tenham cuidado, os irmãos que têm os seus canais também da IPFD, tenham cuidado porque está gerando escândalo para a obra, está escandalizando a obra de Deus. Mantenha-se aonde você foi chamado. Pregue salvação, você é um obreiro, pregue salvação. Pregue santificação, pregue santidade, mas não se intrometa onde você não foi chamado. Você quer dar ensino para casais, você nem casado é e quer dar ensino para casais. Há partes que a mulher não foi se lhe permitido entrar em áreas de doutrina que é só para o pastor tocar e a mulher, irmã, quer entrar nessa parte. Está errado. Isso aí é desordem. E nós temos que ordenar. Por quê? Porque está se vendo muito escândalo, está sujando a igreja de Cristo, também está sujando o evangelho de Jesus Cristo. Então mantenha-se onde você foi chamado, consulte, veja se o seu estudo está conforme a palavra de Deus. Aí veja aí com um ancião do nosso ministério, um pastor, um presbítero, alguma parte da liderança, e que esteja dentro do regulamento interno, ou seja, da regra de fé e daquilo que a igreja aprova por dentro da palavra de Deus, porque senão, fora disso, é divisão, né? Aí a igreja não concorda com o talato, o irmão sim concorda, vai lá e prega no ministério, já está dividindo a obra, está trazendo divisão, está trazendo escândalo. Então vamos parar com isso. Os irmãos aí congregam a longa distância, eu amo vocês, é por isso que eu estou passando esse anúncio, que vocês não venham errar mais. Continuem com seus canais, que são bênção, continuem pregando, continuem trazendo os seus maravilhosos estudos, compartilhando também ali os seus louvores,
mas respeite a posição que você está. Amém? Respeite, não entre em assuntos que não competem a você. Você é membro, pregue santidade, pregue arrependimento, pregue salvação, mas deixe o trabalho de corrigir e de exortar a igreja para a liderança. Deixe para o pastor, deixe para o presbítero, o líder da igreja. Amém? Se você quiser colocar um material no seu canal de exortação à igreja, para corrigir a igreja, que corrija a igreja, então vá lá, pegue um material do seu pastor, do seu presbítero, da liderança e coloque lá no seu canal. Amém? Coloque lá material do pastor Eduardo, dos demais companheiros pastores que estão trabalhando na liderança, aqueles que também fazem parte da diretiva da igreja, e coloque lá no seu canal. Mas você respeite a posição onde você está. Pode pregar contra pecado, contra vaidade, contra televisão, contra rede social, pregue contra isso. Isso aí vai ser santidade. Pode pregar salvação, pode pregar que existe um céu e um inferno, pregue contra isso. Mas na área de corrigir a igreja, disciplinar a igreja, respeite o seu pastor. Amém? Que Deus abençoe. Agradeço esse tempo em nome de Jesus. Fiquem com Deus em nome de Jesus.